Hoje eu vou convidar você para ir para uma aventura nos parques nacionais e estaduais do oeste americano. Cada parque mais espetacular do que o outro, mas essa viagem eu vou te falar tintim por tintim, porque ela merece você conhecer esses detalhes. Então, fique aí, porque Farenei já está no ar. Então, vamos começar falando, na verdade, eu vou mostrar esse roteiro em fotos, então vou passar as fotos e vou contar dos lugares, mas eu acho que é importante falar de algumas passagens que foram para as decisões, né, para as nossas escolhas e que fizeram funcionar, fizeram dar mais certo ainda uma viagem que foi uma viagem um pouquinho longa, foram mais de 3 semanas. E essa viagem, ela começou, primeiramente, nós falávamos em querer voltar a fazer os RV, que são os motorhomes. Graças a Deus que nós resolvemos que para essa viagem não seria. Olha, de verdade, não seria recomendado. Nós rodamos mais de 2.000 quilômetros de carro entre os parques, né? Entre os 3 estados que pegou Nevada, Utah e o Arizona. E assim, em estrada, quando você fala em estrada cênica, são aquelas estradas fantásticas que o próprio caminho já é um passeio espetacular. Mas que, por outro lado, são estradas bastante limitadas em relação até à segurança. Porque você vai à beira de penhascos e realmente nem cruzamos com o motorhome lá em nenhum lugar. Os poucos parques de RV que vimos eram localizados em determinadas áreas, mas não faria a circulação que nós fizemos, nem se fosse um carro menor. E quando você circula por estradas menores, ou já como as tão famosas estradas cênicas, quando o tempo não tá bom, essas estradas fecham. E não aconteceu conosco, mas nós pegamos períodos de neve até fora de época. Nós fomos no começo de março e segundo quem estava lá, os que moram, os que nos acompanharam para as atividades, estava um inverno completamente fora de época, e realmente a gente pegou neve, pegamos alguns lugares que a gente viu que estavam a ponto de fechar a passagem. Então, essa primeira escolha de fazer com carro esse trajeto foi muito assertivo, né? Uma outra decisão bacana que funciona, nós decidimos entrar nos Estados Unidos por Fort Lauderdale, porque é um lugar que a gente gosta, ao lado de Miami, as pessoas gostam de Miami, mas a gente gosta muito dali. Então tem até alguns lugares que eu vou dar uma sugestão de, se não foi por lá que você entrou, para você conhecer, porque realmente é um lugar muito especial. Porque foi um voo direto. E quando fizemos o voo interno, que aí fomos para Miami, que é ao lado, direto para Las Vegas, então assim, só essa pequena diferença de vir num voo internacional para Fort Lauderdale, de sair de Miami para ir para Las Vegas, mudou a bagagem, muda peso, essas coisas você tem que ter esses alertas para você não tropeçar aí e ter problemas com bagagem, né? Apesar que esse tipo de viagem não tem você levar muitas coisas, porque você vai ficar quase que 30 dias fora, você não vai levar 30 peças de cada, 30 blusas para você usar, não, né? Então, o que se faz? Se usa as lavanderias, que os hotéis são super disponíveis para isso, então já vá com pouca bagagem, porque é terrível você ficar carregando mala. E outra decisão, que isso foi em cima de aprendizado anterior, não fique um dia só no lugar. Você pega o carro, você vai daqui até lá, dorme uma noite, acorda no dia seguinte e vai para outro lugar. Você acaba tendo uma exaustão e fica só carregando mala. Se não para pelo menos 2 noites no lugar, então você chega com calma, dá a entrada normalmente à tarde, passa aquela tarde, a outra manhã, então aí você faz os passeios, né? Porque sempre tem as coisas ao redor, sempre você quer comer com mais calma, sempre você quer tomar um banho mais tranquilo, porque senão você fica só se locomovendo, vai para um lado para o outro dentro do carro. E como eu falei, né? De onde nós começamos, que foi, pegamos o carro em Las Vegas e entregamos em Phoenix, porque foi um trajeto escolhido, foram quase 2.000 quilômetros. Se você não divide isso no número de dias, é bem cansativo. Como nós fomos numa época que não era época de férias americana, também não era nossa, porque era março e abril,
Nós quase não vimos criança, a gente percebeu que não é um roteiro que se usa muito com criança, levar crianças, né? E não cruzamos de Las Vegas até chegar em Phoenix, que foram quase mais de 20 e tantos dias depois, não cruzamos com nenhum brasileiro, em nenhum lugar. Nenhum restaurante, nenhum hotel, no aéreo que a gente saiu para ir para Las Vegas, não cruzamos com nenhum brasileiro. Fomos cruzar em Phoenix e depois que nós ficamos em Orlando, ali também a gente teve a oportunidade de encontrar os conterrâneos. É uma viagem que, como na nossa opção, começamos por Las Vegas, na sequência, o último grande parque que a gente foi o Grand Canyon. E assim, quando você pensa que você já viu tudo, que você vai ficar estupefado, encantado, apaixonado, porque assim são coisas muito diferentes dos nossos e são assim preparados para receber pessoas em relação à segurança, a recursos, às vezes até banheiro no meio do nada. A gente chegava a andar horas sem cruzar com nenhum outro carro, porque a gente estava realmente no contrafluxo, né? Mas quando chegou no Grand Canyon, que você pensa, nossa, eu já vi tantas coisas, ali você fica, é algo mágico, surpreendente. Então a dica aqui foi não começar pelo Grand Canyon, porque você vai vindo numa crescente de surpresas, as suas expectativas são cada vez mais surpreendentes. Quando você pensa, aí você chega no Grand Canyon, é o Grand Canyon, ele realmente... e nós chegamos num dia que ele até faz parte da Rota 66, né? Chegamos num dia que nevou. Então você olhava aquilo e você fala, não é possível, né? Porque o que é essa natureza? Então fomos muito felizes nessa escolha, porque a gente estava sempre surpreendido. E chegou lá no Grand Canyon, pronto. A surpresa eclodiu, né? Foi a coisa mais assim, apaixonante da gente ver. Não que os outros não fossem, ao contrário, todos eles a gente teve detalhes assim para falar o que é isso, né? E de admirar, né? Admirar bastante a maneira como eles tratam os cuidados que têm para que você tenha segurança e tenha interesse realmente em ir e estar divulgando aqui como eu estou divulgando. Mas as fotos falarão mais do que essa história que eu estou contando. Só queria deixar essa dica aí de falar do carro, da época do ano que foi fora de época para eles, né? Um inverno mais prolongado, adaptação à comida, que eles têm uma comida muito diferente. Então assim, eu particularmente, eu me dei bem ali, me tratando mais com as comidas mexicanas e tailandesas. Tive dificuldade com os lanches, mas sempre tem os recursos para você manipular alguma coisa para comer. Então funcionou. E essa viagem, nos nossos planos, eram duas grandes etapas. Etapa da viagem pelos canyons, né, pelos parques, e uma outra etapa que nós iríamos ficar um período parado até perto de Orlando, não era em Orlando, era em Kissimmee. E essa etapa final a gente teve que mudar os planos e a gente precisou readaptar essa segunda parte. E assim, se você não tem um bom apoio, você corre risco de ter perdas da hospedagem, a gente tinha uma escola prevista, então assim, algumas coisas, e não aconteceu, a gente conseguiu realocar essa viagem para um outro momento, que já está quase chegando por sinal, mas o que eu quero dizer assim, foi importante que não se perdeu dinheiro, a passagem aérea deu certo de trocar, então tudo funcionou. Mas se deleite comigo para conhecer lugares incríveis e assim, se você gosta desse tipo de viagem, que já é uma viagem até aventura, né? Eu vou fazer uma parte numa hospedagem, numa tenda, que eles chamam de hospedagem no campo, né? Você na natureza, você hospedar na natureza com conforto. Mas uma tenda é uma tenda, lógico, que estava extremamente confortável, inclusive chegamos a pegar quase menos 5 graus e não passamos frio, mas não tinha o banheiro, não fazia parte dentro da tenda. Então esse é uma hospedagem na natureza com conforto, mas é diferente de hotel. Esse eu vou fazer um capítulo à parte, porque foi algo
fenomenal. O céu mais lindo que eu já vi. Olha que daqui do Brasil tem alguns momentos estrelares que você fala, uau, uau, mas aquele lugar que a gente estava realmente foi contemplar algo muito diferente. Então acompanha, espero que você goste. Se tiver perguntas, pode fazer que eu respondo. Eu vou deixar a sequência, o roteiro, tá? Então eu vou dividir esse vídeo aqui em dois para que venha esse e o outro que vier em seguida venha com as fotos para mostrar uma sequência. E é uma viagem que vale a pena você fazer. Se organize para isso, e se alguém te dá uma dica de uma sequência que funciona pelas distâncias, pela possibilidade de hospedagens, que você tiveram momentos que foram 4 horas de viagem, 5 horas, mas dentro das estradas cênicas, então isso já era o passeio mesmo, né? Para que você traga aquela recordação na alma de puro prazer, puro prazer. Foi uma viagem maravilhosa, maravilhosa. Conta pra mim se você tem essa vontade também e siga a parte 2 dessa história.